Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez chegando até você pelas redes sociais, nesta live abençoada, no nosso culto de terça-feira, querido. Hoje, nós estaríamos reunidos no templo, mas como não está sendo possível, nós estamos aqui. Mas neste momento, enquanto esse som vai estar tocando aqui, você vai convidando os seus amigos, vai passando para os seus grupos, envia link, tá? E convidando as pessoas para conectarem conosco. É um momento de nós estarmos evangelizando e falando do amor de Deus, Por gentileza, amados, tá? Em nome do Senhor Jesus, eu vou orar com você aqui, por esse momento, fazer uma breve oração, e logo após o som vai estar tocando e você pode estar enviando o link e convidando os seus grupos, os seus amigos a participarem deste culto abençoado. Eterno Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti e nos colocamos em Tuas mãos nesta hora, Pai, para que o Senhor nos use segundo a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar cada coração, Deus, atingir cada coração profundamente, em nome de Jesus, ó Pai, e que a paz do Senhor esteja tomando lugar, Pai, de todo medo, de toda preocupação neste tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, queridos? Vai aí enviando os convites aí, os links, enquanto esse louvor vai tocando aí. Queridos ouvintes, nós estaremos nessa noite meditando na palavra do Senhor em Atos, no capítulo 12 de Atos. E eu vou ler todo o texto contigo neste momento, querido, ou pelo menos até o verso 19. Nós vamos estar lendo com você neste momento. Aliás, vamos ler todo o capítulo 12, melhor, tá? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou, iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo se era real ou que era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, ou João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: "Estás louca?" Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: "É o seu anjo." Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: "Anunciai isto a Tiago e aos irmãos." E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Então Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia uma divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu-se de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava: "É voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, o apelidado Marcos. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Querido, o texto de Atos, ou no Evangelho de Atos, nós vamos encontrar ali a igreja nascendo. Ela nasceu no dia de Atos do Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Ali começou a igreja. E a igreja, se você ler o livro de Atos, você vai ver a história da igreja, de uma igreja operante, de uma igreja atuante, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que já ia se multiplicando, e uma igreja que estava enfrentando todas as hostes do maligno, e a igreja já ia prevalecendo-se. E aqui no capítulo 12, o texto que nós lemos, diz a Bíblia, querido, que Herodes, ele mandou passar ao fio da espada a Tiago, e ele colocou Pedro na prisão. E diz o texto, querido, que Pedro foi entregue na guarda. Tinham 16 soldados. Tinha 4 grupos de 4 soldados cada um. E esses 16 soldados estavam ali dentro daquela prisão. Haviam grilhões prendendo os pés de Pedro. E Pedro estava ali guardado, algemado naquela prisão, querido. E a igreja, ela não se valeu de recursos humanos, nem políticos, nem de favores, de influências para resolver a situação. Mas a igreja, ela tomou uma posição diferenciada, e nós queremos ver alguns aspectos aqui nesse texto desta prisão de Pedro. E o primeiro dele, que nós queremos ver com você, é que Deus, ele vê e conhece as nossas tribulações. Se você pensa, querido, que você está sozinho no meio da sua tribulação, você está totalmente enganado. Porque o Deus a quem nós servimos, ele vê as nossas tribulações. E não somente vê, mas ele nos assiste nas nossas tribulações. Ele é conosco durante as nossas tribulações, querido. O texto diz que Tiago estava morto, Pedro estava preso e a igreja estava acuada. Mas a igreja não estava totalmente parada, mobilizada, querido. O texto de 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O Senhor estava vendo Pedro naquela prisão, como Pedro neste momento está vendo você aonde você está. Deus conhece, querido, os dias que você tem atravessado,
as provações e as lutas que você tem atravessado, Deus, na sua onisciência, Ele tem visto a sua luta, e na sua onipresença Ele tem estado contigo, querido, e na sua onipotência Ele tem agido ao seu favor, Ele tem agido ao nosso favor. Esse é o Deus a quem nós servimos, querido, e eu quero te falar que no tempo certo e da maneira certa, o braço do Senhor onipotente, Ele prevalece sobre o inimigo, querido. Deus sempre prevaleceu sobre o inimigo das nossas almas, e Ele continua a prevalecer. Deus, Ele continua sentado no trono, querido, e Deus, Ele vê as nossas tribulações. Deus, Ele conhece os nossos vales, os nossos dias sombrios. Deus conhece as nossas lágrimas, Deus conhece as nossas dores, as nossas preocupações. Deus conhece muito melhor do que nós, querido. E aqueles temores que estão no mais profundo da nossa existência, o inconsciente, analisado e estudado por Freud, Deus vai além do nosso inconsciente, querido. E Deus conhece cada detalhe do nosso ser. Ele sabe das lutas e das provações que estamos passando. Por isso nós não temos que temer o mal, não temos que temer o inimigo, não temos que temer as batalhas e as tribulações, porque Deus, Ele tem sido conosco, querido. Mas tem um outro detalhe que eu quero ver contigo, é o fato de que Deus, Ele ouve as nossas orações. O texto diz, querido, que diante do acontecido, Tiago tinha sido passado ao fio da espada. Pedro estava agora no calabouço, Pedro estava preso, estava guardado pelas correntes e muitos guardas ali também. Mas diz a Bíblia que a igreja, ela agora estava em constante oração. E vale aqui perceber o seguinte: o texto da palavra não diz que a igreja estava em oração, mas diz que a igreja estava em constante oração. Ou seja, a igreja orava constantemente, incessantemente, queridos, pela situação de Pedro e por tudo que a igreja vivia e atravessava naquele momento, sabe? O Senhor, Ele ora, Ele está presente conosco, Ele atende e ouve a nossa oração, querido, sabe? Quando a igreja se põe a orar, querido, os céus se movem. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos, querido. Quando a igreja se põe a orar, querido, o inimigo, ele é desmascarado, as artimanhas do inimigo agora, elas são expostas, querido, e o inimigo é desbaratado. Então nós temos que realmente nos posicionar em posição daqueles que clamam, querido, porque quando a igreja ora, as cadeias são quebradas e as portas das prisões são abertas, assim como aconteceu com Pedro, querido. Ou seja, havia ali 16 homens fortemente preparados guardando a Pedro. Havia o portão interior, havia o portão da frente, querido, havia as sentinelas que estavam ali guardando Pedro, havia ainda as correntes nas pernas, querido. Às vezes nós nos sentimos assim como Pedro, às vezes nós sentimos, querido, que estamos atados, às vezes nós pensamos que não vai ter jeito, não vai ter solução. Esses dias, querido, de pandemia, eu sei que não tem sido fácil. Ficar dentro de casa o dia inteiro não é fácil, não é mesmo, querido? Não é coisa fácil, mas é uma necessidade às vezes. E são dias que às vezes nós ficamos pensando, ligamos a televisão, às vezes ouvimos uma notícia negativa, não é? Hoje soubemos de uma senhora de Carangola, de 49 anos, que foi acometida do Covid-19 aí, mas ela está em casa se recuperando, e ela vai sair dessa, vai ficar bem. Nós não temos que temer, querido, porque o Covid está apenas a 20 quilômetros de nós. Não temos que temer, ainda que estivesse aqui em Espera Feliz. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão, e sabe o que ele estava fazendo, amado? Pedro estava dormindo, ele dormia. Nós temos que aprender a descansar nos eternos braços do Senhor, querido. Nós temos que aprender a descansar nos braços do Senhor em meio às tribulações, em meio às lutas. Eu lembro, querido, que tinha uma revista da editora Betânia que era lançada, eu assinava essa revista, eu me esqueci o tema dessa revista, sabe, o título dela, e era uma revistinha que eu recebia ela mensalmente, e tem uma das capas dessa revista, que eles bateram uma foto de uma pessoa, de um cristão, no meio da Praça 7 em Belo Horizonte,
E esse cristão, estava todo mundo naquela agitação da Praça 7, correndo para lá e para cá, e aquele cristão feliz, andando ali como se ele fosse o único, sabe? É assim que nós devemos nos sentir com Deus. Nós devemos estar, querido, descansando nos braços do Senhor, de maneira realmente confiante de que Deus está cuidando de nós, está pelejando a nossa peleja e batalhando a nossa batalha. Diz a Bíblia, querido, que enquanto a igreja orava, lá em 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os ouvidos de Deus estão abertos às súplicas do seu povo. Amados, os ouvidos de Deus não estão agravados, diz o profeta Isaías. E Pedro diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa súplica. Nesses dias, irmãos, nós estamos orando talvez como nunca oramos na nossa vida. Precisamos orar mais. Precisamos orar como a igreja, querido, de Atos dos Apóstolos. Precisamos orar como a orientação de Paulo, a igreja da Tessalônica, orar sem cessar. Nós temos que orar o tempo todo, orar à noite, orar de dia, de manhã, ao entardecer, ao almoçar, ao jantar, ao acordar, a deitar. Nós temos que orar o tempo todo, ao sair pelas ruas. Nós temos que andar na dependência de Deus e orando, querido. Mas também devemos estar como Pedro, dormindo, descansando. Não dormindo no sentido da negligência, mas dormindo, querido, no sentido de nós estarmos confiantes no Senhor. Sabe, esse é tempo da igreja despertar, querido. Esse é um tempo em que o Senhor está dando um puxão de orelha em nós, para que nós possamos despertar para a realidade do Evangelho. Esse é um tempo, querido, que a igreja precisa se levantar com ousadia e com intrepidez, diante de todas as hostes das trevas. A igreja precisa se levantar com autoridade, com ousadia, com veemência. E esta igreja precisa anunciar o Evangelho na autoridade e no poder do Espírito Santo, querido. Precisamos pregar um Deus e um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que batiza com o Espírito Santo, querido. E precisamos anunciar as boas novas aos contritos e aos quebrantados de coração. Ah, amados, esse é um tempo em que o Senhor tem nos dado uma grande oportunidade. Aproveite este tempo. Se você não orar nesse tempo, se você não ler a palavra neste tempo, nunca mais você fará isso, querido, porque esse é um tempo que você tem tempo. Esse é um tempo em que o Senhor está nos dando tempo para voltarmos para Ele. A Bíblia diz, querido, que a libertação veio, sabe? E é interessante como que acontece. A libertação vem de dentro para fora. Eu achei isso lindo, querido. Como que a libertação acontece de dentro para fora? O texto diz que eis que sobreveio o anjo do Senhor. Sabe onde que o anjo veio? Dentro da prisão, dentro da cadeia, onde Pedro estava. E quando Deus age na nossa vida, Ele age nas nossas cadeias, Ele age nas nossas prisões. Eu já estive um dia, querido, acorrentado e preso nas cadeias do vício. E o anjo do Senhor veio e se manifestou exatamente onde estavam as cadeias da minha vida. E Ele quebrou as cadeias da minha vida, querido, e me libertou. Sabe, hoje eu estou aqui há 32 anos, livre na presença do Senhor, porque quando Deus quebra as cadeias, despedaça os grilhões, Ele faz de uma vez por todas. Amados, o texto diz que o anjo, ele está ali dentro da cadeia com Pedro, presente para libertá-lo, querido. Sabe, aonde estiver a sua cadeia, aonde estiver a sua prisão, aonde estiver o seu medo, aonde estiver a sua preocupação, é ali que Deus vai enviar o anjo dele para te libertar, meu querido. Sabe, o texto diz que neste momento a luz resplandeceu na prisão. Eu quero te falar, querido, que antes de ter Jesus, nós estávamos num vale sombrio no nosso interior. Mas a luz do Espírito Santo, ela resplandeceu dentro de nós. Sabe, o nosso Deus é um Deus que leva luz aonde há trevas. É um Deus que ilumina a escuridão da nossa vida, querido. É um Deus que desvenda todo mistério. Portanto, vale a pena confiar neste Deus. Não existe nada em que a luz do Senhor não possa iluminar, trazendo clareza e entendimento, querido. Olhe para mim que eu vou te dizer, não tenha medo. Eu vou repetir, não temas. Não temas, diz o Senhor. Não temas, porque eu sou contigo.
Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha fidelidade. Se você tem andado amedrontado, querido, não tenha medo, porque o medo é uma arma do inimigo para te enfraquecer. Mas manifeste a tua confiança e a tua fé no Senhor neste dia, nesta hora, neste momento. Eu estou aqui como voz profética na sua vida. Alegre o seu coração no Senhor, meu amado. A Bíblia diz que resplandeceu uma luz onde havia trevas, e tocando o anjo a Pedro na sua ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Uma outra coisa que o nosso Deus faz, querido, é levantar o homem que está caído. Deus, ele levanta, ele pode levantar o seu filho que está preso nas drogas, nos vícios, no alcoolismo. Talvez ele esteja preso, querido, no engano, na mentira, mas Deus pode levantá-lo. Talvez ele esteja distante da presença do Senhor, está caído, mas Deus pode levantá-lo. Talvez você que está me ouvindo esteja caído, mas Deus é poderoso para te levantar. Pedro estava deitado, descansando, e o anjo tocou do seu lado e disse: levanta-te. E Pedro levantou naquela hora. Levantou para a libertação. Levantou, querido, para a liberdade. O apóstolo Paulo, ele diz: levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse é tempo de despertamento, igreja, é tempo de levantar, é tempo de receber a luz e o esclarecimento do Senhor. E o anjo disse mais para Pedro: meu querido, cinge-te e ata as tuas alparcas. O que Deus faz conosco, querido, é nos dar vestimentas novas. O Senhor nos dá vestes de alegria, que ao invés de tristeza. Ele derrama o óleo da alegria sobre nós, né? Ele nos dá vestes de justiça. Ele coloca sobre nós as sandálias da preparação do evangelho da paz. O anjo falou para Pedro: coloque aí a tua vestimenta, coloque a tua sandália. Isso é preparação para um novo tempo, preparação para uma nova vida. O filho pródigo, meu amado, quando ele voltou para casa, o pai mandou matar um bezerro cevado. O pai pegou aquele filho, o abraçou, colocou um anel no seu dedo, restituindo a sua filiação. Aquele pai, querido, ele colocou vestes novas naquele filho e colocou sandálias nos seus pés. Aquele pai estava restituindo naquele filho, inaugurando um novo tempo, uma nova história na vida daquele filho. E eu quero dizer para você, eu estou confiante, e eu creio que é tempo de Deus levantar a igreja para escrever uma nova história. Prepare, porque Deus quer usar você. Você vai fazer parte dos profetas da última hora, das pessoas que Deus tem levantado neste tempo de luta. Prepare o seu coração, Helena, Ana Clara e João Pedro, porque Deus está levantando um povo no meio dessa geração, deste tempo. Prepare o seu coração, meu querido, porque depois que passar esta pandemia, este tempo, nós jamais seremos os mesmos, e nós vamos viver um novo tempo. Nós vamos viver um tempo de desfrute no Senhor, um tempo em que nós apropriaremos de toda a autoridade que há no Espírito Santo. Meu querido, como eu sinto isso dentro de mim, e não é um sentir emocional, é algo que arde no meu espírito. Eu queria dizer isso para você, igreja. O que Deus está fazendo no meu coração, eu ministro sobre a tua vida, eu ministro uma unção dobrada sobre a tua vida, para que você possa sentir e perceber que Deus nesses dias está derramando sobre nós do óleo fresco do Espírito Santo. E o anjo disse mais para Pedro: lança às costas a tua capa. A capa servia de proteção, querido, para proteger do frio, nas noites frias, para proteger também dos insetos. Mas a capa também, ela tinha uma outra história. A capa, ela fazia parte da velha história. Aquela capa que Pedro carregava até então, ele não precisaria mais dela, porque começaria uma nova história daqui para frente. Precisamos lançar fora o nosso passado.
Precisamos, querido, abrir mão de tudo que ficou para trás. E nós temos que olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele trabalha no nosso interior. Jesus, Ele falou que do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. Sabe, o mover de Deus vem de dentro de nós. É do Espírito, querido, que flui as palavras. E é isso que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E para concluir, querido, o nosso Deus é o Deus que lida com os nossos inimigos. Existem hoje muitas especulações diante desta pandemia. Existe, querido, a teoria da conspiração, de que a China quer dominar o mundo, outros países. Existem especulações políticas. Existem pessoas dizendo que no Brasil as pessoas querem derrubar o presidente, mas essa crise é mundial. Ela não é brasileira apenas, querido. Sabe? Se existe, querido, alguma armadilha, alguma armação ou não, isso não importa. Se existe, querido, alguma conspiração, também não faz significado para nós, não faz sentido, querido. Se existem especulações políticas, sabemos que existem, mas isso para nós também é indiferente. Mas uma coisa nós temos certeza, querido, é que se existe o inimigo se levantando nesta hora, Deus vai desmascarar este inimigo, seja ele quem for. Deus vai desmascarar Satanás, como já o desmascarou na cruz do Calvário. Mas ele vai desmascarar também as pessoas que estão sendo usadas por ele. Diz a Bíblia que Herodes, que era o inimigo aqui, ele agora estava sentado no seu trono, né? 1 Pedro 3,12, olha o que diz a palavra. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3,12. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E ainda em Provérbios 11:8 diz assim: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Deus tira a angústia daqueles que são justificados em Cristo e coloca no coração do perverso. Olha que coisa maravilhosa, como que Deus faz, querido. Talvez a angústia no coração do perverso vai fazê-lo correr para o braço do Senhor, mas aqueles que estão correndo para o braço do Senhor, Deus arranca a angústia do seu coração. Mas diz a Bíblia que quando Herodes começou a falar, o povo começou a adorá-lo, a idolatrá-lo, e disseram: vejam, ele fala como um Deus. E naquele momento, Deus tocou em Herodes e ele foi comido por bichos, querido, porque ele não deu glória a Deus. Ele morreu comido por bichos. Aquele homem que passou Tiago ao fio da espada, aquele homem que mandou prender a Pedro, Pedro agora está solto. Aquele homem que mandou executar os guardas que não viram Pedro ser solto, querido. Porque quando o anjo chegou ali, o poder de Deus se manifestou, as cadeias dos pés de Pedro foram quebradas, os grilhões foram despedaçados, os guardas ficaram como que cegos, querido. E eles saíram do pátio interior, chegaram no pátio exterior e o portão abriu automaticamente, querido. Se alguém acha que descobriu o portão eletrônico nesta década ou neste século, está enganado. O portão eletrônico foi Deus que criou, querido. Deus abriu o portão sozinho e Pedro saiu e o anjo, e eles foram andando pela rua, e quando tomou certa distância, o anjo já não estava mais com ele. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu querido, creia no seu coração que o Senhor tem trabalhado a favor da igreja nesses dias. O Senhor vai levantar uma igreja experiente, uma igreja determinada. E nesse tempo, querido, hoje eu conversava com alguém que disse assim: olha, alguém disse que muitos podem acostumar com a igreja nas casas e não querer voltar a congregar. Mas eu falei o seguinte: quem conhece o valor do relacionamento, da comunhão, do estar junto, do abraço, do calor humano, jamais abrirá mão de congregar, querido. Quando tudo isso passar, nós voltaremos a congregar. Demora o tempo que for, nós voltaremos a congregar, querido. Enquanto não, os nossos cultos estarão acontecendo aqui, sabe, na rede social. Tem culto todo dia aqui, para todo gosto. Terça-feira, querido, nós temos aqui o nosso culto de terça.
Amanhã tem a célula da Keila, na quinta-feira tem a célula da Karen, na sexta-feira tem a célula do pastor Lucas, no sábado tem a rede de jovens, no domingo de manhã tem a escola bíblica. Todos os dias tem ministração para o seu coração, querido, sabe? A igreja continua agindo e atuando. Mas tem um apelo que eu quero fazer para você. Domingo eu resolvi assistir mais uma vez o filme Gladiador. E quando a gente assiste um filme mais de uma vez, a gente vai vendo detalhes que a gente não vê na primeira vez, assim quando você lê uma obra. Eu estava assistindo Gladiador, querido, e uma coisa muito interessante é que quando Máximos ele foi levado para o Coliseu, para a arena do Coliseu, para poder estar degladiando com outros gladiadores ali, e com as feras que ali estavam, e outros homens estavam com ele ali, sabe, dentro daquela arena. E Máximos falou com eles o seguinte: olha, não vamos nos apartar uns dos outros, vamos ficar juntos, porque juntos nós não seremos derrotados. Juntos é mais fácil vencer o inimigo. E eles se uniram todos e fizeram toda uma proteção de escudos, com todos os escudos, e eles derrubaram carroças e carruagens. Eles se protegiam das flechas que vinham do arco do inimigo, e no final eles sobreviveram, eles prevaleceram, eles venceram, porque eles ouviram o conselho de Máximos, o valor da unidade. E esse valor da unidade, querido, ele funciona hoje. Nós podemos estar juntos fisicamente, mas estamos unidos em um mesmo espírito, crendo que o nosso Deus está pelejando por nós. Querido, receba esta palavra no teu coração, seja encorajado, seja reanimado a cada dia. Sabe, eu profetizo sobre você agora toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Só mais um pouquinho, só, filha. Pode ir, pode ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Curta esse som, querido, aí. Nós já vamos já dando um tchau para você, tá? Deus o abençoe poderosamente. E mais uma vez, um beijão no seu coração, querido. Amamos você. Deus te abençoe. Até domingo. Isso aí. Domingo, às 19 horas. Estaremos aqui novamente com uma palavra do coração de Deus para o seu coração.